E hoje, terça-feira, é dia da nossa colunista, analista comportamental, a Patrícia Rossi. Obrigada, Paty, mais uma terça juntas. Graças a Deus, né, Rô? Boa tarde, Rô. Boa tarde, João. Boa tarde a toda a nossa audiência aí que nos ouve, nos acompanha fielmente, né? É sempre um prazer e uma grande honra. Legal, e hoje a gente vai falar sobre um assunto muito bacana, super interessante, que converge entre comportamento e espiritualidade. Adorei o tema, viu, Paty? E já quero te perguntar, então, na verdade, o foco é comportamento e maldições geracionais. O que é uma maldição geracional, Patrícia? Maldição geracional ou maldições hereditárias são aquelas situações que acontecem tragédias em ciclos repetitivos. Por exemplo, tem dentro de uma família há muito caso de aborto espontâneo, há muito caso de mortes, de acidentes, de mortes prematuras, de falências, de doenças. Então, quando acontece isso com muita recorrência, é considerado uma maldição hereditária ou maldição geracional. E é muito fácil identificar, viu, Rô? Algum tempo atrás, eu atendi uma família que a mãe tinha morrido, os avós, né? A avó tinha morrido muito nova, ela tinha morrido com 50 e poucos anos, e os filhos morreram com 60, o outro com 59. Então isso é uma maldição geracional, precisa estudar, verificar de onde isso vem. Eu conheço uma família, você falou em acidentes, que tem essa questão das pessoas morrerem cedo por conta de acidentes graves. De forma trágica. Trágica, é muito trágica. Acidente de carro, acidente de moto, uma tragédia assim, envolvendo pai, depois de 40 dias, um filho, dentro da família, sabe? Isso é considerado. Como é que a gente trabalha isso ou trata isso, Paty? Porque é difícil de haver uma aceitação, né? Primeiro a gente precisa aceitar que existe essa maldição geracional, essa maldição hereditária. A gente precisa ter essa consciência. E existem duas formas de se trabalhar. Existe a parte espiritual, isso é feito dentro da parte espiritual, você procura um pastor, você procura um padre, e faz esse rompimento dessa maldição geracional, dessa maldição hereditária. Só que tem um detalhe, Rô, não é só de forma sobrenatural que a gente trabalha essa questão da maldição geracional ou das maldições hereditárias. Existe a questão comportamental. Eu gosto sempre de trazer um exemplo que é muito conhecido das pessoas. Por exemplo, vamos lembrar da história do rei Davi, que tinha, né, o maior dos problemas que Davi teve foi as várias esposas que ele teve, né, que isso levou ele a uma grande ruína. E depois você vê o filho dele, Salomão, fazendo a mesma coisa, né, cometendo os mesmos erros. Isso é uma maldição geracional, é uma maldição hereditária. Sim. E você vai observar que quando você olha para isso, você entende que é um comportamento aprendido. Por isso que eu te falo, né, a maldição geracional, ela gera um comportamento, ou o comportamento ele fortalece a maldição geracional. E quando você se depara com essa maldição geracional, você tem que, quando você faz uma quebra, um rompimento desse ciclo, dessa cadeia, não é só pelo fato de você ter rompido essa cadeia, você ter feito essa quebra de maldição, que você não tem que observar o seu comportamento. Né? Porque o seu comportamento ele vai fortalecer essa maldição geracional. O comportamento tem a ver com a maldição geracional. Sim, tem a ver. E o comportamento ele é aprendido. Lembra? Nós temos um temperamento. E aí a gente tem que monitorar o nosso comportamento. Isso, nós temos o nosso nosso temperamento gera comportamentos. E os nossos comportamentos, ele tem as ações. Então, vamos lá. Se eu venho de uma família que já tem essa maldição geracional e tem o hábito da bebida, que desenvolve uma cirrose, ou que vai para um acidente, ou enfim, ou para um suicídio, é o hábito da bebida. Então, eu vou monitorar e não tomar cuidado para mim não me tornar um alcoólatra. Mas o fato de eu não me tornar uma alcoólatra não quer dizer que esse padrão não se manteve.
eu posso desenvolver um outro vício. Eu posso não ir para o vício do alcoolismo, mas eu posso ir para o vício da pornografia, eu posso ir para o vício da compulsão alimentar, eu posso ir para o vício da mentira, o vício da droga, o vício do cigarro. Então a gente tem que observar. Então se eu tenho uma família onde existe vícios muito latentes e vem essa recorrência, é considerado uma maldição. Se eu estou dentro de uma família que meu pai fuma, meu tio bebe, os meus irmãos usam drogas, isso é uma maldição geracional. Sim. Então eu tenho que observar, eu não posso beber, eu não posso fumar, eu não posso ir para droga, eu não posso ir para pornografia, Sim. eu não posso ir para compulsão alimentar, porque já existe uma tendência no meu comportamento que a minha geração herdou dos meus ancestrais. Exato, é um comportamento aprendido e aprendido, né? Vai se repetindo, que se torna uma maldição. Verdade. E olha como isso é importante, e eu tenho que falar isso. Por exemplo, quando você está educando o teu filho, você educa o teu filho pela educação que você recebeu. Não é assim? A gente não pega como parâmetro a educação que a gente recebeu? Sim. Então, se eu estou num lar onde minha mãe educou, falando muito alto, gritando, xingando, praguejando, a possibilidade de eu repetir esse padrão é muito grande. Só que eu, enquanto criança, eu não entendo que esse é um padrão, que é um padrão errado, um comportamento doentio. Eu não consigo classificar isso. Eu só vou classificar depois que eu aprendi esse comportamento. Quando eu já estou repetindo esse comportamento, quando eu vou me relacionar com outras pessoas que têm comportamentos diferentes, onde eu vou fazer esse comparativo. E observa que o padrão já foi aprendido. Então, e eu vou começar a observar quando eu tenho 12, 13, 14, 15, 18, 20 anos. Então, todo o meu padrão ele já foi estabelecido. Então, para você romper com esse padrão, já se torna mais difícil. Por isso que você tem que monitorar seu comportamento. Uma família onde se fala muito palavrão, palavras pesadas, de maldições, é uma herança, uma maldição geracional. Sim. Por isso que né? diz a palavra tem poder. Então a gente só tem que falar coisas positivas, Exato. né? Então, até dependendo claro de um xingamento. Às vezes você xinga, sei lá, fala algum palavrão dentro da sua casa, também não é legal, né, Paty? Não é, porque você... a gente trabalha com as duas polaridades, né? O que são essas duas polaridades? Claro e escuro, bem no mal, dia e noite, são duas polaridades. Então, quando você entende que o universo é regido por duas polaridades, você vai entender que quando você não está falando algo bom, não está manifestando algo bom, o contrário disso é o ruim. Sim, você pode então estar você está manifestando algo ruim. Né? Então, é fato, é claro isso. Às vezes a gente está na correria do dia a dia, né, Patrícia? Trabalha em casa, trabalha fora, e faz mercado, e vai pra padaria, e volta, passa na farmácia, não sei o quê. Você chega em casa, você derruba um prato, vai. Né? Aí já... Imagina, você tem que falar, ai que legal, que delícia, quebrei um prato. Geralmente a pessoa dá uma xingadinha, né, Paty? Quem nunca deu uma xingadinha? Derrubando, quebrando, isso, sei lá, um enfeite, alguma coisa assim. Eu sou 210, eu vivo quebrando coisa em casa. É o poder. Então, em vez de você xingar, você fala, eu falo muito isso, né? Conta meus pra mim, filhos, porque... falando, abençoado. Isso, legal. E não é um palavrão. E a gente, verdade. tanto eu quanto o Edson, mais o Edson. Eu tenho aprendido isso, Paty. né? Se eu quebro alguma coisa, eu falo amém. Que bom que quebrou. Livramento, eu adoro essa palavra. Obrigada pelo livramento, Senhor. Né? Vou ter que comprar um novo, estava ocupando espaço. Então é assim, é sempre ver pelo lado de Poliana, né? Ver sempre pelo lado bom. E quando você tem essa facilidade de olhar o mundo dessa forma, as coisas acontecem de uma forma muito interessante. Então observa, se você tem um problema de uma maldição geracional dentro da sua família, quando você observar que está acontecendo uma recorrência muito grande, você realmente precisa fazer essa quebra de maldição, né? Para você e como é que faz isso? Que a gente muda isso? Primeiro você procura, bom, se você é um católico, você procura um padre. Se você é um cristão, você procura um pastor. No meu caso, eu sou cristã, então dentro do meu espaço, dentro do atendimento, quando eu constato que existe
como é que fala? Uma maldição geracional ali, quando a gente está fazendo anamnese, eu já entro com a oração de aceitação e a quebra de maldição e já peço para a pessoa ficar atenta aos comportamentos dela. Por exemplo, meu pai bebe, meu avô bebe, meu tataravô morreu de cirrose. Maldição geracional relacionada à bebida. Você bebe, eu bebo, então você já tem que começar a olhar Sim. o seu comportamento, né? E não ensinar os seus filhos a beber. Então eu sempre falo nos meus atendimentos que quando você desperta, a pessoa responsável é você. Então tudo vai acontecer através de você. Você muda a sua geração através de você. Porque você tem esse despertamento. E tudo isso, desde o início que a Paty está aqui conosco, tudo isso que a gente conversa toda terça-feira tem a ver com o autoconhecimento. Né? Tudo relacionado. Porque quando a gente vai se autoconhecendo, Sim. a gente vai mudando os nossos comportamentos. Exatamente. Até as enfermidades. Todo mundo fala que as enfermidades elas são hereditárias, né? Pressão alta, não sei o quê. Eu não tenho nenhuma enfermidade, nenhuma, eu não tenho, eu rompi com esse padrão de enfermidade. Então, dentro da minha família, meus filhos, meus netos, não tem nenhum tipo de enfermidade. Então, você tem esse controle. E às vezes a pessoa fala assim pra mim, Patrícia, você está dizendo que a gente tem essa capacidade? Eu creio Sim. nisso, porque a palavra de Deus nos ensina isso, né? Que Jesus, quando morreu, ele levou sobre ele, né? Sobre ele todas as dores e as enfermidades. Então, a gente fica enfermo, primeiro, pela falta de perdão. A falta de perdão adoece a nossa alma, né? E nós somos seres trino, né? Então, o que seria um ser trino? Nós somos espírito, nós somos corpo e nós somos alma, né? O nosso corpo é o nosso transporte, a nossa alma são as nossas emoções, que quando a gente não trata as nossas emoções, ela adoece o nosso corpo. E o nosso espírito é a nossa conexão com Deus. Então, se você parar para observar isso, tudo fica mais fácil, né? E como é que eu rompo uma maldição geracional? Dessa forma. Procura um padre, um pastor dentro da fé que você professa, peça para ser feita essa quebra de maldição geracional e observe o seu comportamento, porque não é um passe de mágica. Quebrou a maldição e tudo se fez novo. Não é. Você tem que mudar o seu comportamento que foi ensinado de forma equivocada. Então Deus faz a parte dele, mas você tem que fazer a sua. Por isso que é comportamento e maldição geracional. Maldição geracional e comportamento. Quando você entende isso, fica tudo muito mais fácil para trabalhar. Que legal, adorei o papo, dava pra gente conversar muito mais. Aliás, aqui com a Paty, sempre conversando com a gente sobre temas importantes e que fazem a gente aprender e aos poucos a gente conseguir também mudando os nossos comportamentos. Patrícia, muito obrigada. Deixa seus contatos aí para nossa audiência, por favor. Deixa sim, Rô. Meu Instagram, Patrícia Rossi _oficial, canal no YouTube, Patrícia Rossi Treinamentos. E o WhatsApp, que é 14 997 740965. Beijo, Paty. Beijão, fiquem todos com Deus e sejam Amém. Todos abençoados. Você também. Amém.